Olá, eu sou Maria Cantuário e este é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Para que todos me conheçam melhor, farei minha autodescrição. Estou em pé, tenho pele parda, olhos castanhos escuros e cabelos lisos, castanhos e presos. Estou vestindo um vestido estampado em tons bege e preto. Atrás de mim, um cenário cinza escuro e azul claro, com símbolos de quadro de acessibilidade. No programa de hoje, vamos falar sobre esporte e acessibilidade. E para conhecer mais sobre esse tema, vamos agora ao nosso quadro Acessível. Seja para lazer, para cuidar da saúde ou como atividade profissional, o esporte envolve muitas pessoas em todo o mundo, inclusive desportistas com diferentes deficiências. A inserção de pessoas com deficiência na prática esportiva deve passar por avaliação médica, que considerará condições cardiovasculares, respiratórias, circulatórias, fisicomotoras, bem como eventuais riscos decorrentes da prática esportiva. Além disso, devem ser avaliados aspectos funcionais, isto é, a compatibilidade da pessoa com a modalidade esportiva, e é necessário o acompanhamento por um profissional especializado. Há modalidades esportivas praticadas por pessoas sem deficiência que são adaptadas para ser praticadas por atletas com deficiência e outras modalidades desenvolvidas especificamente para pessoas com deficiência. O esporte adaptado tem regras específicas e os atletas são agrupados em categorias conforme suas características, de modo a não haver competição entre atletas com condições muito diferentes em que possa haver vantagens de uns sobre os outros. E para conversar conosco hoje sobre esporte e acessibilidade, recebemos em nosso estúdio Vinícius Denardim, professor da Universidade Estadual de Roraima e coordenador do Centro de Referência Paralímpico de Roraima. Vinícius é graduado em Educação Física, mestre em Atividade Física Adaptada e doutor em Ciências do Movimento Humano, com experiência na área de esporte paralímpico e atividade física para pessoas com deficiência. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Olá, tudo bem? Eu sou um homem branco, cabelos e olhos escuros, visto uma camiseta azul com os logos da Universidade Estadual de Roraima e do Centro de Referência Paralímpico. Obrigado, Maria. Obrigado pelo convite à TV Universitária. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente, porque nós realmente acreditamos que a mídia tem um papel fundamental no suporte ao esporte paralímpico, né? A visibilidade que a TV, a rádio dão à pessoa com deficiência é fundamental para que o esporte paralímpico cresça no estado e no país. Então, muito obrigado à TV Universitária pelo convite. Professor, vimos que ao longo da sua vida acadêmica o senhor se dedicou ao esporte adaptado para pessoas com deficiência. Como surgiu esse interesse nessa área? Exato. Eu comecei muito cedo, né? Eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência na família, mas eu tinha uma angústia muito grande quando eu estudava no ensino médio. Eu sou de uma cidade chamada Santiago, perto de Santa Maria. É uma cidade muito pequena e eu participava de todas as atividades esportivas da minha escola, né? E eu tinha um colega que, infelizmente, ele não participava de nenhuma atividade esportiva, porque ele estava numa cadeira de rodas. E naquele período, a inclusão das pessoas com deficiência, o esporte para pessoas com deficiência ainda era pouco difundido no nosso país, no Rio Grande do Sul. E aquilo me incomodava muito, né? Então, quando eu saí do ensino médio, eu procurei uma universidade para poder suprir essa angústia que eu tinha, que era ajudar um amigo a buscar uma atividade esportiva. E inicialmente eu pensei em fazer fisioterapia na Universidade Federal de Santa Maria, mas o nível para entrar no curso era muito alto e eu não estava preparado, infelizmente. Mas aí acabei passando no curso de Educação Física, né, na Universidade Federal de Santa Maria, e logo no primeiro semestre do curso eu ingressei no projeto da extensão, chamado Piscina Alegre, atividades aquáticas para pessoas com deficiência. E ali foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei pelo trabalho, já no primeiro semestre da faculdade, no projeto da extensão.
comecei a desenvolver toda a minha formação acadêmica no projeto de extensão, ingressei com pesquisa já na universidade focada na pessoa com deficiência, no desenvolvimento esportivo, implementei um projeto de handball em cadeira de rodas, consegui um fomento para a aquisição de cadeiras de rodas esportivas na Universidade Federal de Santa Maria. Então, no primeiro semestre da faculdade eu me apaixonei e percorri os 8 semestres dentro da Universidade Federal de Santa Maria, sempre atuante no esporte para pessoas com deficiência. Então, como eu digo para todos os meus alunos hoje da graduação, é preciso se apaixonar, é preciso ser apaixonado pelo que tu faz, né? E hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou apaixonado pelo esporte paralímpico, em proporcionar à pessoa com deficiência benefícios físicos, motores, psicológicos e sociais através da prática esportiva. Nossa, que interessante, professor, parabéns. E conta quais os benefícios da prática do esporte para a pessoa com deficiência? Exato, são muitos, né? Hoje a gente está acostumado a ver na televisão, nos meios de comunicação, o quanto a atividade física e esportiva fazem importância para a saúde da população, né? E para a pessoa com deficiência isso não é diferente, Maria. Não tem um segredo somente para a pessoa possuir uma deficiência, né? O esporte, a atividade física, proporciona benefícios motores, quando eu falo em velocidade, agilidade, capacidades que são desenvolvidas através da prática esportiva, benefícios psicológicos, né? A gente sabe o quanto o esporte consegue reduzir a utilização de fármaco, diminuir níveis de depressão, níveis de ansiedade em qualquer população do nosso país, do nosso mundo, né? E para a pessoa com deficiência isso não seria diferente. E o mais importante que a gente considera são os benefícios sociais. A gente sabe que historicamente a pessoa com deficiência sempre foi excluída na nossa sociedade, né? E o que a gente percebe é que o esporte tem contribuído muito para que essa pessoa com deficiência esteja incluída na sociedade. E o que a gente percebe nos nossos projetos, hoje no Centro de Referência Paralímpico, no projeto de extensão da UER, é que os benefícios sociais são muito amplos nos nossos alunos, né? A gente tem algumas pesquisas em andamento, procurando identificar quais são os reais benefícios sociais da prática esportiva para pessoas com deficiência, mas, sinceramente, não é necessário uma pesquisa. A gente percebe no dia a dia o quanto esses alunos estavam excluídos da sociedade e o quanto hoje eles possuem um grupo social, eles interagem, todo final de semana eles estão em conjunto, né? Coisa que antigamente eles estavam excluídos da sociedade. Então, a gente percebe muito esses benefícios na prática dos nossos projetos. Uma evolução psíquica visível, né? Total, também, né? A gente tem relatos de alunos que tomavam X quantitativo de fármaco para poder reduzir sintomas de depressão, de estresse, de ansiedade, e hoje os relatos aqui reduziu significativamente o número de fármaco que eles precisam para esses sintomas, né? Então, eu considero o esporte como a principal ferramenta no processo de reabilitação da pessoa com deficiência por todos esses benefícios que o esporte proporciona. É importante também que os profissionais de educação sejam capacitados, né? Tenham contato com o esporte adaptado, desde a formação. Como é que se vê isso desde a academia? Bom, eu sou um exemplo clássico disso, né? Eu acabei de dizer que eu me apaixonei no primeiro semestre da graduação. E quando eu vejo hoje os nossos alunos do curso de Educação Física, seja da Universidade Estadual, seja do Instituto, seja de universidades particulares, é que quanto mais cedo nós nos envolvermos com a prática esportiva para pessoas com deficiência, mais fácil vai ser nós transformar o esporte como um processo inclusivo, né? Seguidamente eu recebo ligações, mensagens de ex-alunos meus, perguntando: professor, estou com um aluno com deficiência aqui na academia, estou aqui no projeto social, o que eu faço? Bem, meu amigo, tinha que ter assistido às aulas primeiro, né? Mas essa experiência, essa vivência dentro de um projeto de extensão e na academia, na universidade, é fundamental para que esse professor possa, lá no final, depois que saiu da graduação, estar preparado para receber a pessoa com deficiência, seja na escola, seja na academia, seja em qualquer ambiente esportivo,
ele vai estar preparado para receber esse aluno e promover a inclusão e promover todos os benefícios que a prática esportiva proporciona à pessoa com deficiência. Eu queria que o senhor falasse na questão se a universidade ela tem uma disciplina voltada. Gostaria que o senhor comentasse mais sobre isso. Claro, a universidade hoje, o curso de Educação Física, ele reformulou o seu PPC em 2017. Em 2017 nós fizemos questão de introduzir pelo menos 3 disciplinas voltadas à pessoa com deficiência, né? Hoje nós temos Fundamentos da Educação Física Adaptada, Fundamentos dos Esportes Paralímpicos, 2 disciplinas obrigatórias do nosso currículo, disciplinas de 60 horas, uma carga horária um pouco alta, né? E também a disciplina de Libras, que faz parte desse contexto de toda a universidade. Então, o que a gente percebe hoje é que a Universidade Estadual de Roraima tem se atentado cada vez mais à pessoa com deficiência, não só no curso de Educação Física, né? A universidade tem promovido questões sobre a acessibilidade no próprio campus, tem estado atenta à pessoa com deficiência, e isso, obviamente, contribui muito para o nosso trabalho, né? O suporte que a universidade tem dado para que a gente desenvolva o nosso trabalho, ele é fundamental para que a gente cresça cada vez mais e proporcione à pessoa com deficiência espaços de prática esportiva, seja voltada para o lazer e para a recreação, quanto para o alto rendimento, né, focada no esporte paralímpico. É um direito da pessoa de Exatamente. ir e vir, né, de ter esse estudo e poder participar dos jogos. Exatamente. Né? Eu acho que, Maria, uma coisa leva a outra, né? Hoje, se nós tivermos uma sociedade acessível, espaços acessíveis, uma sociedade inclusiva, a prática esportiva ela chega para somar, né? Cada vez mais. Com todos os benefícios que nós falamos, o esporte pode ser, sim, um facilitador até mesmo na acessibilidade da nossa cidade, do nosso estado, né? E quando eu falo que quanto mais visível esteja a pessoa com deficiência, seja através do esporte, seja através da arte, seja através de qualquer situação, vai ser mais fácil nós termos uma sociedade realmente inclusiva. E nós temos fator importante para isso. Eu acho que Boa Vista ainda é uma cidade pequena, Roraima é um estado pequeno e que pode contribuir, pode realmente se tornar um estado acessível a toda a população com deficiência. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos. E esse é o Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Momento Inclusão, transmitido pela Rádio e TV Universitária. O nosso assunto de hoje é esporte e acessibilidade. E estamos na companhia do professor Vinícius Denardim, ele que é coordenador do Centro de Referência Paralímpico de Roraima. Mas antes de continuar nossa conversa com o professor, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Centro de Referência Paralímpico de Roraima. Livre. É dessa maneira que Mariana Ohana Batista de Souza se sente quando está dentro da piscina. Eu me sinto livre, então eu me sinto muito bem quando estou nadando. Porque é um lugar onde os seus pensamentos voam longe, assim, como posso dizer. Fora que também tem a questão da disciplina, né? Porque acordar todo dia de manhã, ter que vir pra cá, criar uma rotina, assim, sabe? Eu acho que isso é importante, pra gente não ficar no comodismo até. E é um esporte que, na verdade, todo esporte é um esporte que traz bem pra saúde, né? E na natação, pra mim, eu sinto que eu fiquei mais tranquila, assim. Eu não sou uma pessoa muito agitada, mas eu sinto que na natação, fazendo algum esporte, eu me senti mais aliviada. A estudante de psicologia de 20 anos tem uma deficiência congênita nos membros superiores e inferiores e usa cadeira de rodas. Ela é uma das atletas que treina no Centro de Referência Paralímpico em Roraima, que além da natação, oferta aulas de basquete em cadeira de rodas, goalball e atletismo para pessoas com deficiências física, visual e intelectual.
As aulas levam em consideração o tipo e o grau de deficiência dos alunos, como explica o professor de Educação Física, Matheus Antoni. Cada aluno é específico, então o professor ele tem que ter muita atenção em relação a isso. Essa questão de um aluno com deficiência, tem alunos que têm uma mobilidade mais restrita, né? Então a gente tem que ter uma atenção maior com o aluno. Então aqui, esses alunos que estão nessa aula, eles conseguem ter uma independência maior. Quando o aluno tem uma dependência sobre o professor, aí eu tenho que entrar com ele na água. Mas assim, é muito importante, porque querendo ou não, a água, ela possibilita a gente fazer movimentos que a gente não consegue fazer na terra, né? Então o aluno consegue fazer um movimento que ele não consegue fazer, uma elevação de braço, um exemplo, entendeu? Então isso pode fortalecer o corpo dele e pode ser benéfico para a saúde. Além dos benefícios físicos, as aulas no Centro de Referência Paralímpico rendem aos atletas novos amigos. A gente criou uma rede, na verdade, uma rede bem grande de amigos e parceiros. Quando a gente começa a interagir em um novo ambiente, assim, né? A gente conhece outras pessoas com realidades totalmente diferentes da nossa, né? Que incrível o trabalho realizado pela Universidade Estadual de Roraima com o Centro Paralímpico de Roraima. E professor, o Centro de Referência é ligado ao Comitê Paralímpico Brasileiro e tem apoio da Universidade Estadual de Roraima. Conta pra gente como é que surgiu essa parceria. Exatamente. O Centro de Referência Paralímpico é uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é a maior entidade esportiva para pessoas com deficiência hoje no nosso país. E a Universidade Estadual de Roraima propôs ao centro, em 2019, propôs ao comitê, em 2019, a criação de um dos centros aqui no estado. Hoje nós temos 40 centros de referência no Brasil todo, né? E a universidade implementou o seu centro em 2019, ainda com uma estrutura esportiva um pouquinho limitada, né? Não tínhamos o recurso material que nós temos hoje, né? Infelizmente, final de 2019, início do começo de 2020, nós tivemos a pandemia, né? Todo mundo foi impactado, e nós regressamos às nossas atividades em 2021. Né? E em 2021, a gente já regressa às atividades com 3 modalidades sendo desenvolvidas, né? O atletismo, a natação e o basquete em cadeira de rodas. Né? É importante frisar que essas atividades, elas não aconteceriam sem o apoio da Universidade Estadual de Roraima. Hoje nós temos um suporte estrutural da universidade muito grande para que isso aconteça, né? Por exemplo, o basquete nós temos em torno de 30 cadeiras de rodas esportivas, que são cadeiras de rodas específicas para a prática esportiva, são cadeiras que empregam mais velocidade, mais agilidade, né, que são propícias para o desenvolvimento de uma prática esportiva. Em 2022, a gente já regressa às atividades já com o Parabadminton, que é uma modalidade nova também, e que a gente sentiu a necessidade de trazer para o nosso estado, né? E no começo de 2023 a gente já implementa mais 2 modalidades, então hoje o Centro de Referência ele trabalha com basquete em cadeira de rodas, atletismo, natação, Parabadminton, o goalball, que é uma modalidade específica para pessoas com deficiência visual, e o tênis de mesa paralímpico. Então, hoje desenvolvemos 6 modalidades esportivas para pessoas com deficiência física, intelectual e visual, né? Além também de atender alunos com autismo no projeto de natação. Então, hoje, a gente acredita muito que essa iniciativa da criação do Centro de Referência Paralímpico aqui no nosso estado, ela foi primordial para todos os avanços que nós estamos tendo dentro do esporte para pessoas com deficiência, né? Roraima era um dos poucos estados que não participava das Paralimpíadas Escolares, por exemplo. Desde 2013, Roraima, até 2017, Roraima não tinha participação nessa competição, que é a maior competição do mundo para jovens escolares com deficiência, e uma porta de entrada para o esporte de alto rendimento para pessoas com deficiência. E nós regressamos essas atividades junto com o Centro de Referência. A partir do regresso às atividades, que o Centro de Referência foi pensado e implementado no nosso estado. Então, hoje o Centro de Referência ele consolida todas as práticas esportivas para pessoas com deficiência no nosso estado. O centro atende pessoas com deficiência física, visual e intelectual, né? Exatamente. Hoje são as 3 deficiências elegíveis para a prática do esporte paralímpico, né?
Importante nós salientar que quando a gente fala de esporte paralímpico, a gente fala de esporte de alto rendimento. E quando nos Jogos Paralímpicos hoje, somente podem participar pessoas com deficiência física, intelectual e visual, né? Então o Comitê Paralímpico Brasileiro ele estabelece que as modalidades desenvolvidas pelo centro precisam ser as que são desenvolvidas nos Jogos Paralímpicos, né? Mas em paralelo a isso, nós também pensamos aqueles alunos que não estão no nível competitivo, que são os alunos com autismo, né? A gente conhece a realidade do Estado, sabe que o Estado possui uma grande quantidade de alunos com autismo, e nós pensamos em proporcionar uma das nossas modalidades de forma recreativa para os nossos alunos, né? Então hoje a gente desenvolve também a natação para alunos com autismo, né? De uma forma recreativa, de uma forma lúdica, onde os alunos estão desenvolvendo seu caráter motor, né? Psicológico e social, mas de forma muito recreativa. Já pegando o gancho do que o senhor está falando, explica para a gente como que é definido o esporte para cada atleta com a sua deficiência. Exatamente. Isso é importante, Maria, nós destacarmos, porque a gente recebe muita ligação dos pais, responsáveis, professores, dos próprios alunos, né? Primeiro, o esporte paralímpico não tem idade, né? Obviamente que a gente gostaria muito de receber os alunos de idade escolar para poder levar, para representar o nosso estado em competições, mas todo aluno com deficiência que nos procura, a gente tenta inserir em alguma modalidade. Hoje, nós somos em torno de 6 professores de educação física que já têm uma experiência, já têm uma vivência do contexto esportivo e já conseguem analisar a deficiência do nosso aluno. Já sabem quais são as limitações, quais são as possíveis potencialidades dos nossos alunos através de um olhar, né? Então, a gente faz o possível para que esse aluno possa vivenciar todas as modalidades que ele pode, né? A gente sempre tenta encaixar nosso aluno no atletismo como uma base esportiva, depois na natação, no basquete de cadeira de rodas, se o aluno possui uma deficiência física. Então, a gente já tenta inserir no máximo de ações esportivas possíveis, né? A partir do momento que a gente percebe que, esse aluno possui uma característica motora para o alto rendimento, a gente começa a lapidar esse aluno, começa num processo de especialização esportiva, né? E aí os professores do centro já têm uma expertise muito grande dentro das suas modalidades, vão conseguir desenvolver esse aluno para que ele possa representar o nosso estado, até mesmo representar a nossa seleção brasileira em diversas modalidades. A gente sabe que o centro já conseguiu medalhas para Roraima, né? Inclusive de ouro. E como é feita a participação dos atletas roraimenses na Paralimpíadas Escolares? Exato. É importante destacar, o nosso sonho sempre foi realizar uns Jogos Paradesportivos do Estado, né? Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu a tempo, né? Vai realizar esse ano, mas vai ficar para o segundo semestre. Mas as inscrições são realizadas pelo Centro de Referência, e a gente procura identificar nas escolas um trabalho em conjunto com os professores das escolas que possuem aluno com deficiência praticando alguma modalidade. Esse professor sempre entra em contato conosco, nos encaminha esses alunos são lapidados nas modalidades que são proporcionadas nessa Paralimpíada Escolar, e a partir disso a gente faz a inscrição desse aluno, e esse aluno vai representar o nosso estado, né? Hoje, uma das principais dificuldades, limitações do centro de referência são as questões logísticas, né? Todos sabemos o quanto é caro uma saída do nosso estado por via aérea, né? Então, os nossos alunos dependem disso para poder participar de competições nacionais. O custo é muito elevado, né? Então, hoje a gente tem um suporte do governo do estado para poder proporcionar as passagens aéreas para esses alunos nessa competição, né? E é claro que a gente precisa de mais suportes para que outras competições também a gente possa participar, né? Hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro fomenta muitas competições para pessoas com deficiência, tem crescido cada vez mais, e para um atleta de alto rendimento é fundamental e necessário que ele esteja participando de competições, né? Para que ele possa se ambientar ao nível competitivo, para que ele possa somar resultados para poder pleitear uma bolsa esportiva, né? Hoje nós temos alguns alunos nossos que já são detentores do Bolsa Atleta, que ajudam esses alunos a
continuarem nos treinamentos e ajudam até mesmo as famílias desses alunos no suporte a todas as questões do seu cotidiano, né? E professor, já pegando o gancho da sua resposta, quais os outros maiores desafios que os alunos e os profissionais da educação enfrentam hoje para as Olimpíadas? Hoje nós temos uma necessidade muito grande de formação de recursos humanos, né? Apesar da universidade estar desenvolvendo essas ações, ainda existem muito poucos professores de educação física trabalhando com a pessoa com deficiência, né? Nós precisamos que professores das escolas, professores dos projetos sociais, de diferentes ações esportivas estejam atentos às pessoas com deficiência, alunos de idade escolar, alunos de idade adulta, né? Também questões estruturais, né? Hoje nós temos muito poucas estruturas esportivas no estado que estão acessíveis às pessoas com deficiência. Então a gente precisa cada vez mais do incentivo do poder público, do poder privado, para que essas pessoas estejam ocupando esses espaços, proporcionando treinamentos, possibilitando um crescimento dentro da prática esportiva, para que não só a pessoa com deficiência seja beneficiada, mas também que o Estado cresça cada vez mais no esporte para pessoas com deficiência, né? Nós temos exemplos muito clássicos de estados do norte do país, que a partir do momento que as políticas públicas começaram a ser desenvolvidas para pessoas com deficiência, através do esporte, esses estados cresceram muito em competições como Paralimpíadas Escolares, como Campeonatos Brasileiros Paralímpicos, como Meeting Paralímpico, e isso faz com que a pessoa com deficiência seja a principal beneficiada. E é por ela que nós precisamos trabalhar, é por ela que a gente precisa entregar todo o nosso esforço, seja politicamente, seja através da formação de recursos humanos, para que o esporte seja desenvolvido para a pessoa com deficiência. Professor, eu gostaria de lhe agradecer pela sua contribuição, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado, TV Universitária. Gostaria de só agradecer a participação, convidar a toda a população, a toda a sociedade a conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que é desenvolvido no Centro de Referência, né? O nosso Instagram, @Centro Paralímpico RR, lá a gente posta todas as nossas atividades, todas as nossas ações, tudo que a gente vem desenvolvendo, né? E também convocar a sociedade para fazer parte. Hoje o Centro de Referência ele não é somente da Universidade Estadual de Roraima, não é somente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele precisa ser da sociedade como um todo. A gente acredita que quando a sociedade faz parte, contribui com todas as ações que nós estamos desenvolvendo para a pessoa com deficiência, a gente só tem a somar e o Estado de Roraima só tem a crescer no suporte ao esporte para pessoas com deficiência no nosso estado. Obrigada, professor, mais uma vez. O Momento Inclusão é produzido pela equipe da Rádio e TV Universitária. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.